Cultivo de gramado. Revestir um campo de futebol com grama natural de alta qualidade é um processo complexo, longo e caro. No entanto, os estádios de futebol de todo o mundo continuam optando pela grama de verdade, pois essa cobertura é considerada ideal. O processo de criação de cobertura de futebol a partir do zero leva de 6 meses a vários anos. Como deu para perceber, se a grama fosse cultivada diretamente no campo, então o estádio ficaria fechado durante todo esse tempo, o que é extremamente desvantajoso. Por esse motivo, a grama pronta é trazida de fazendas especiais e pilhada de maneira específica para se obter um revestimento completo. Por estranho que pareça, o cultivo do gramado não começa com um plantio de sementes. Primeiro o solo é preparado e o campo é nivelado. Além disso, os especialistas cultivam a terra com soluções especiais que impedem a germinação das ervas daninhas. Por fim chega a vez das sementes. Para criar um gramado, são escolhidas variedades resistentes a cargas pesadas. Durante a semeadura, os especialistas usam ferramentas auxiliares especiais. Sua tarefa é distribuir as sementes o mais perto possível uma das outras, para garantir uma densa camada de grama. Durante todo um processo de crescimento, a grama é continuamente cuidada. A fertilização é necessária para garantir uma nutrição equilibrada ao sistema radicular. A umidade do solo também é mantida em um nível ideal. Para manter a grama uniforme, densa e espessa, é preciso realizar cortes e aeração regularmente. O último processo é perfurar o solo, fazendo com que o oxigênio, água e nutrientes cheguem mais facilmente às raízes. Finalmente, quando a grama cumpre todos esses requisitos, entra em operação uma máquina especial para o corte da grama. Tais máquinas inteligentes cortam a grama sozinhas, torcendo suavemente em rolos, e depois as armazenam. Os rolos, no entanto, não são a única forma existente para o transporte do gramado. Neste caso, por exemplo, a grama cortada em tiras de 50 centímetros de largura e até 40 metros de comprimento, e depois dobrada na forma de camadas, empilhadas umas sobre as outras. Colocação de pista de caminhada. Os revestimentos de pista de atletismo estão sujeitos a exigências muito elevadas. A pista deve proporcionar um bom amortecimento e ter um equilíbrio ideal de rigidez e elasticidade. É um bom revestimento que garante segurança às pessoas contra lesões. De modo geral, um pavimento esportivo pode ter uma grande variedade de propriedades que dependem diretamente das condições operacionais da pista. Hoje vamos mostrar um revestimento a granel de uma área esportiva ao ar livre. A colocação da pista de caminhada e corrida é feita em 3 etapas. O revestimento neste caso tem 2 camadas. A primeira camada é um poliuretano especial de 2 componentes misturados com pedaços de borracha preta. Devido à cor específica, pode parecer que o asfalto está sendo pavimentado de uma forma muito comum. Quando esta composição viscosa endurece, produz uma superfície firme, elástica e resistente a ações mecânicas. A aplicação da segunda camada começa como um composto líquido de poliuretano. Isso dá à superfície a cor escolhida e aumenta a elasticidade. O granulado de borracha colorida é despejado de cima para baixo, até a camada secar. Juntos, os 2 últimos componentes garantem a textura correta da pista. Transformação do estádio. Uma variedade de competições e campeonatos fornece um incentivo para que os países desenvolvam infraestrutura esportiva, além de gerar maior interesse pelo esporte, por um período de tempo. Depois que o campeonato termina e o interesse diminui, os estádios geralmente perdem sua lucratividade e se tornam quase inúteis, mas é possível contornar essa tendência. Vários países recorrem a truques mais interessantes para evitar isso. Agora, por exemplo, está sendo mostrado no vídeo o estádio Sapporo Dome. Ele está localizado no Japão, especificamente na cidade de Sapporo, na ilha de Hokkaido. Surpreendentemente, esse local é a arena de 2 clubes ao mesmo tempo, o de futebol de Consadole Sapporo e de beisebol Hokkaido de Hana Fighters. Tudo isso só foi possível graças ao design transformador do estádio. Os engenheiros conseguiram colocar aqui 2 campos, com formas completamente diferentes. O campo de beisebol tem gramado artificial. Quando a plataforma já não é mais necessária, a grama é enrolada em vários rolos. Já o campo de futebol
é revestido de grama verdadeira. A desmontagem dessa estrutura é mais difícil e mais demorada, e por causa disso, quando o campo não está sendo usado, ele é armazenado de forma montada fora do estádio antes de uma partida de futebol. Os especialistas simplesmente rolam o campo de futebol para dentro do estádio. Apesar do tamanho, o design é móvel e pode até ser girado. Reparem só como parte das arquibancadas gira com o campo. É claro que há muito mais estádio no mundo capaz de se transformar. Diante de você está o estádio Tottenham Hotspur, localizado no norte de Londres, na Inglaterra. Graças às suas características únicas, ele pode ser usado tanto para partidas de futebol tradicionais, quanto para partidas da Liga Nacional de Futebol Americano. A arena do estádio possui um revestimento de 2 camadas. A camada superior é o campo de futebol que já conhecemos, coberto de grama natural. A segunda camada, localizada abaixo da primeira, é um campo feito de gramado artificial para futebol americano. O primeiro campo é dividido condicionalmente em 3 partes. Quando é necessário pegar o campo de baixo, as peças do primeiro se afastam e ficam sob as bancadas. Esta área tem um armazenamento especial, no qual se mantém o regime de temperatura ideal para a grama. Surpreendentemente, todo esse processo de transformação não leva mais que meia hora. Finalmente, a última transformação que mostraremos hoje foi filmada em Salt Lake City na Vivon Smart Home Arena. Aqui as mudanças já são muito mais complexas, longas e intensivas. Disney On Ice é um espetáculo, cujos os membros se apresentam no gelo. Imediatamente após o último espectador sair do estádio, a equipe começa a trabalhar. Provisoriamente, as primeiras filas de assentos são dobradas sobre as arquibancadas. Em seguida, os especialistas começam a remover a camada de gelo diretamente. Para fazer isso, eles usam máquinas especiais de enchimento de gelo. Primeiro, corta a camada superior da superfície com uma faca afiada, e depois aplicam água quente por cima. O processo é repetido até que a camada de gelo esteja suficientemente solta. Depois disso, o gelo é quebrado e removido. Todo o local é limpo de maneira uniforme para que os restos de gelo não se transformem em poças de água no futuro. Depois disso, as fileiras de assento que estavam ocultas são posicionadas de volta. E a equipe começa a recolher a quadra de basquete. Todo esse processo leva alguns dias, para que a equipe de especialistas possa concluí-lo. Marcação de campo. Hoje já mostramos como a grama é cultivada em um campo de futebol. No entanto, colocá-la em rolos é apenas metade do trabalho que envolve a construção de um campo completo para o jogo. A segunda metade é a marcação, que deve ser feita de forma perfeita e precisa. No processo é usado um grande número de stencils e máquinas de marcação especiais. No entanto, mesmo quando há equipamento profissional envolvido, a equipe de trabalhadores deve ser cuidadosa e atenta. Dá para perceber que não é nada fácil remover a tinta do gramado no caso de uma marcação ser feita de forma incorreta. Para garantir que cada marcação fique reta, os profissionais esticam os fios de marcação no gramado antes de aplicar a tinta. Vale notar que a manutenção de cada campo esportivo exige uma quantidade enorme de tinta. Por exemplo, foram necessários aproximadamente 260 litros de tinta branca e 150 litros de tinta amarela para marcar este campo de futebol americano. Pode parecer que a tarefa mais difícil é aplicar o logotipo da equipe na grama, até porque muitas vezes é um desenho grande e complexo. No entanto, a maioria das empresas hoje em dia usa esses stencils especiais. Eles são reutilizáveis e podem ter uma forma complexa, mas o mais importante é que eles permitem criar marcações exatas nos lugares certos. Isso acaba ajudando a aplicar os logotipos, mesmo aqueles com muitos detalhes, de forma rápida e eficiente. Ei, se você não faz parte desse canal ainda, corra, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para não perder nenhuma novidade.